pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre citação. Eu não sei porque eu demorei tanto para colocar esse vídeo no ar. É um vídeo simples. Se você está achando que citação é um bicho de 7 cabeças, eu vou desmistificar para vocês hoje. A maior dificuldade de vocês, deixa eu dizer qual é. Saber quem citar ou o que citar, tá? Porque com a estrutura que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber que é simples você fazer uma citação dentro da sua redação. E muita gente se questiona por que a citação enriquece tanto o texto. Você cita filósofos, sociólogos, cientistas, linguistas, pessoas estudiosos de questões sociais. Eles observaram, eles estudaram. Então, para eles, tudo que eles falam tem um embasamento científico. E quando você se utiliza de palavras, de frases deles, de princípios deles, você enriquece seu texto cientificamente também. Se eu vou pensar em função de linguagem, que é um vídeo que eu vou liberar muito em breve, é a função referencial. Você tem ele como referência, não é só um machismo, é porque eu acho tal coisa sobre tal assunto, sobre política. Não. O pensador falando de tal diz tal coisa. E aí você contextualiza, você traz aquela citação para dentro do seu texto complementando os seus argumentos, reafirmando os seus argumentos. A citação ela tem esse poder de enriquecer o seu texto, por isso que ela é tão pedida, e a maior parte das redações nota 1000 tem citação sim, tá? Existem dois tipos de citação. Existe a citação direta e a indireta. Você só precisa saber como é que funciona cada uma delas para colocar lá dentro do texto, mas não tem dificuldade nenhuma. Você pode usar tanto uma quanto a outra, tá? A citação direta, você imagina que você vai colocar exatamente aquilo que o autor falou, tá? Você vai diretamente no que ele falou. A maior dificuldade de vocês com a direta é não lembrar exatamente o que ele disse. Aí você vai utilizar quem? A indireta, que é uma paráfrase, que é com as suas palavras, você vai dizer a mesma coisa que o filósofo, pensador, sociólogo falou. Tenta não modificar muito, porque se for uma frase muito conhecida, um filósofo muito conhecido, o corretor vai perceber que você modificou, interpretou errado alguma coisa que ele falou. Então, a citação direta é quando você coloca o texto exato, e a indireta, e é interessante você colocar, por isso eu coloquei aqui, ó, as aspas, para você dizer que é exatamente aquilo que ele falou quando você colocar dentro do texto. E a indireta é com as suas palavras, então, segundo fulano de tal, nananana, tá? Eu vou estar com um exemplo para vocês daqui a pouco. Mas é interessante que você saiba disso. Tem a direta, que quando é exatamente o que ele falou, e aí você coloca entre aspas, coloque entre aspas. E se você mudar alguma palavra, ou quiser colocar com as suas palavras, todo o texto, interpretando, parafrasear, exatamente, colocar com as suas palavras, tá? E aí você coloca sem as aspas, ok? Claro, Tânia, mas eu não sei como é que eu vou introduzir a citação dentro do meu texto. Existem algumas estruturas, não são fórmulas, mas você pode colocar muitas outras, desde que seja uma forma de você colocar aquela estrutura, aquela reflexão dentro do seu texto. Porque quando você fala de citação, ela é quase uma reflexão sobre o que você está pensando, tá? Como é que eu vou utilizar a citação dentro do meu texto? Como é que eu vou introduzir ela no meu texto? Segundo fulano de tal, para fulano de tal, de acordo com fulano de tal, como disse fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal descreve bem essa ideia quando diz nananana, e foi como disse fulano de tal. São estruturas prontas, mas que você pode transformar, mudar alguma coisa de acordo com o seu contexto, mas que inicialmente é interessante você saber disso. Uma das mais utilizadas, eu posso dizer com toda certeza, é segundo fulano de tal. Nananana, segundo fulano de tal. Segundo fulano de tal, nananana. Eu tenho certeza que vocês já viram essa estrutura, sim, em muitos textos que vocês leram, porque os leitores, as pessoas que estão no canal Inteligente são pessoas leitoras. Para ajudar vocês, o canal Inteligente vai fazer um especial de citações. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer citações para vocês, dizer alguns contextos nos quais elas podem ser inseridas e eu falar um pouco do filósofo, sociólogo, linguista que falou sobre aquilo, tá? Vai ser um vídeo por semana,
Sim, vocês têm que dizer muito obrigada, porque eu sou uma aluna muito legal. Eu sei que é uma dificuldade de vocês e eu pensei nisso desde o ano passado, mas eu tinha que parar, pesquisar. As minhas fontes têm que ser boas fontes, porque eu não posso trazer qualquer coisa pra vocês, ou qualquer coisa que eu peguei na internet. Então eu tô lendo livros de sociologia, filosofia, linguistas. Toda vez que eu vejo uma citação interessante sobre um assunto interessante, de um autor interessante, eu tava aguardando. Então tem bastante conteúdo aí. Eu tenho sim 27 citações pra gravar 27 vídeos pra vocês. Até o Enem a gente vai ter uma citação por semana, tá? Então você vai compartilhar com seus amigos, você vai curtir, você vai adquirir aquele conteúdo e a gente vai conseguir fazer a redação de vocês ser nota 1000. E antes de colocar o exemplo pra vocês, deixa eu dizer que eu tô lançando a campanha #Red1000, porque o canal Inteligente vai ajudar você a produzir a redação. A gente tem bastante conteúdo aqui no canal. Eu coloquei sempre que eu disse pra trás, do que eu já produzi. Mas daqui pra frente, eu vou trazer vídeos mais práticos pra vocês. Desde assuntos que caem na prova, tá? A gente vai ter resolução de questão, até também a parte mais prática da redação. Então, como é que eu produzo uma introdução? De fato, eu vou estar aqui produzindo uma introdução de verdade com você. Aritana, eu só tenho um argumento para minha desenvolvimento. Como é que eu vou colocar? Tenho 2, como é que eu vou colocar? Tenho 3. Aritana, meus argumentos são de prós e contras. Como é que eu organizo isso? Então, vai ter vídeos mais práticos. Aqui no canal Inteligente, eu atrapalhei o vídeo de citação, mas tudo bem. É só pra você saber que vai ter bastante conteúdo legal, pra você ficar acompanhando o canal Inteligente, porque é #1000 no Twitter, no Instagram, vai ser pra identificar que você está estudando junto com o canal Inteligente, tá bom? Eu quero vocês com redação nota 1000, eu quero chuva de comentários aqui de que as redações, as notas de vocês subiram, mas bora continuar. Exemplos. A população brasileira decidiu agir e sair às ruas para protestar e pedir mudanças. A situação política do país, somada à corrupção, resultou nas manifestações que alcançaram todo o território nacional. Atitude essa que vai de encontro ao pensamento de Mahatma Gandhi. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se não fizer nada, não existirão resultados. Dá pra perceber que a minha citação ela foi colocada diretamente no texto. A minha citação não, a de Gandhi. Foi colocada diretamente no texto, por isso ela está entre aspas, tá? Foi uma citação direta. Mas, Aritânia, eu não lembro exatamente como é que ele falou, então vai vir uma citação indireta. Me ajuda. Vamos lá. Muda o finalzinho, tá? Ó, tal atitude, ou atitude esta, que vai de encontro ao pensamento de Mahatma Gandhi, quando ele diz que você nunca saberá quais resultados virão das suas ações, mas se você não fizer nada, não existirão resultados ou resultados não existirão. Você não mudou o que ele falou, você só mudou a forma de dizer o que ele falou. A forma de dizer o que ele falou foi redundante, mas vocês entenderam, né? Você só modificou a mesma coisa que ele disse. Isso é parafrasear, tá bom? Não tem dificuldade nenhuma. Um outro exemplo que eu trago pra vocês também, lá vai. As consequências dos conflitos gerados pelos atritos diplomáticos estão se tornando cada vez mais imprevisíveis, ainda mais com a alta tecnologia nuclear desenvolvida, como, por exemplo, pode-se citar a instabilidade diplomática na Coreia do Norte perante a Organização das Nações Unidas. Desse modo, fica evidente que Einstein estava correto ao dizer: não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com pedras e paus. Tá, mas eu não lembro como é que eu vou citar diretamente. Eu não vou decorar isso tudo de uma vez, Tânia. Mas eu sei dizer com as minhas palavras. Eu posso? Posso. Como é que eu vou dizer? Coloca aí na tela. Desse modo, fica mais evidente que Einstein estava correto ao dizer que não sabia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas sabia que a quarta se resumiria a pedras e paus. Se você perceber, não muda muita coisa. Essa é uma forma de você... Imagina que você está assistindo uma palestra e o cara falou uma coisa que você achou incrível. Aí você foi contar para sua amiga e você disse: caramba, eu não sei o que ele quis dizer, mas ele quis dizer mais ou menos assim. Pronto, é bem isso. Desde que você não mude o que ele falou, tá? Não tem muita dificuldade nisso. Só atentem, tenham muito cuidado, por favor, para não citar algo que não tem nada a ver com o contexto, que não tem nada a ver com o assunto, só por citar, tá? Tenho muita consciência disso, deu pra perceber nos dois exemplos que eu falei, que o conteúdo da citação casa com o conteúdo do parágrafo. Então, essa é uma das coisas mais importantes quando você pensa em citação. Anotem as dicas de como utilizar citação direta, ela exata, sempre entre aspas, tá? Depois de 2 pontos, é muito interessante você colocar isso.
E a indireta, você vai ter que colocar um pronome relativo, um elemento de ligação ali, pra colocar com as suas palavras também. Não tem muita dificuldade. Qualquer dúvida, sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal Inteligente, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar o meu trabalho. E vamos sim chegar à redação nota 1000 até o Enem. Temos 6 meses para nos preparar. Até o próximo vídeo.